Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Gente, na última segunda-feira, eu e o pastor Áureo éramos para fazer uma live conversando um pouco sobre o seu último vídeo que ele soltou aqui no canal do CCP, falando de Lutero e a epístola de Hebreus e também a de Tiago, onde ele classificou tais epístolas como palha e feno. Então nós íamos explicar um pouco mais desta questão, desta temática. Porque ali no princípio, quando a gente analisa Lutero, você observa que ele tinha uma mentalidade ainda muito católica. Então ele acreditava que podia pôr e tirar livros da Bíblia como se a Bíblia fosse adaptável à nossa teologia. E não nós nos adaptarmos à teologia bíblica. Exatamente como faz a Igreja Católica Romana hoje. Até hoje, ela entende que a Bíblia pode ser ou não aceita em alguns pontos. É uma questão da sua própria interpretação, porque na cabeça da Igreja Católica Romana, a Igreja é superior à Bíblia. A Igreja está acima da palavra. Então essa cosmovisão, obviamente, dominava a mente de Lutero. Mas neste vídeo que o pastor Áureo comenta, ele faz essa observação, surgiu aí em alguns espectadores alguns questionamentos. E é óbvio que iria surgir, né? Esse assunto é muito pouco falado entre os protestantes e evangélicos. Inclusive, por que nós estamos falando? O que acontece? Atualmente, através do Brasil Paralelo, através de alguns padres e apologistas católicos, o que nós temos observado? Eles têm feito cursos, dado, digamos assim, argumentos apologéticos para poder combater a teologia protestante. E muitos argumentos que eles usam é justamente pelo fato do pouco conhecimento historiográfico da Reforma Protestante, de como o processo aconteceu. Os irmãos não têm essa informação, não entendem como a reforma ocorreu, e aí acabam sendo engodados pelos argumentos dos apologistas católicos. Daí a importância de nós mostrarmos como foi o processo. Eu já disse aqui num dos meus vídeos, até num podcast, que a Reforma Protestante deve ser entendida como Palácio das Águas, aonde faz o tratamento das águas nas cidades aí do Brasil afora. Como é que funciona? Todos os palácios das águas, ou todos os locais de tratamento das águas, aqui em Rio Preto, na minha cidade, chama Palácio das Águas, por isso eu utilizo esta terminologia. Você tem tanques de purificação da água. E aqui na nossa cidade, por exemplo, tem o primeiro tanque, o segundo tanque e o terceiro tanque. Eu acho que hoje parece que até tem mais tanques, mas vamos usar 3 tanques aqui. Então o primeiro tanque é onde a água chega bem suja, até com toco, com plantas, e ali é feito a primeira limpeza da água. A segunda limpeza da água é matar os micróbios e bactérias da água. Então ela passa por uma purificação no segundo tanque. No terceiro tanque, eles colocam cloro, algumas coisas ali para a água ficar utilizável ao povo e clorificada, eles falam, que até faz bem para os dentes, para os ossos, etc. e tal. Então, estes 3 tanques de purificação da água, nós podemos comparar com o processo da Reforma Protestante. O primeiro tanque são os reformadores. Então, aqui nesse primeiro tanque, nós temos Lutero, Zwinglio, Calvino, Farel e etc. ali no primeiro tanque. Eles são os primeiros a combater as primeiras heresias mais digamos, contundentes que o catolicismo medieval expunha. Então eles foram usados ali dentro desse processo. Agora, nós que estamos aqui no último tanque, se é que nós já chegamos nesse último tanque, nós olhamos para lá e vemos muitas coisas inadequadas. Por quê? Porque nós já passamos pelo processo. Sem aquele primeiro tanque, nós não teríamos o último tanque. Tá certo? Então, se você não entender esse processo, essa linha de desenvolvimento teológico, você não entende o que aconteceu com a Reforma Protestante. É muito importante que nós tenhamos esta maturidade.
esta maturidade. Mas olha a pergunta que fizeram aqui para nós. A paz. Assisti ao vídeo do professor Áureo sobre Lutero. Queria entender por que Lutero chamou tais epístolas de palha ou feno. Está falando de Hebreus e Tiago. Afinal de contas, sempre entendo que o crente salvo produz obras como está escrito em Efésios 2, de 8 a 10. Nunca achei que os textos seriam conflitantes. Parece ser muito óbvios. Mas vou aguardar a vossa explicação. Abraços. Então aqui a espectadora não entendeu o que Lutero achou de palha em Hebreus e Tiago. E ela acha que é uma questão só de obras. Então eu vou passar para vocês aqui um vídeo do reverendo Nicodemos que vai falar mais ou menos isso que a irmã entendeu. Que não está errado. Mas não é isso apenas que Lutero identificou como palha e feno nas epístolas de Hebreus e Tiago. Eu vou mostrar para vocês, depois se você puder ler o livro dele, Nascido Escravo, você vai compreender a alucinação de Lutero. Por que para ele isso era tão importante? É uma coisa interessante. Eu tenho o livro aqui, como eu não achei, está no meio da biblioteca, ele não é um livro muito espesso, então eu não sei onde está, não consegui encontrá-lo. Então eu vou usar aqui o PDF para você, vou te mostrar algumas coisinhas para você entender por que Lutero identificou Hebreus e Tiago como palha. E você vai ver que até hoje a doutrina calvinística tem isso nela. Eles pensam assim. E Tiago e Hebreus, por exemplo, principalmente Hebreus, é uma bomba atômica no meio calvinístico, na teologia calvinística. Então, fique ligado aí que eu vou mostrar para você, vou expor aqui os fatos para você saber a resposta e não ser engodado de lado nenhum, mas sim ficar com a verdade. Amém? Mas antes, rapidamente, deixa eu dar aqui os nossos recados. Todo dia 30, às 22 horas, aqui no canal, nós fazemos sorteios apologéticos aos inscritos lá na plataforma do Apoia-se. Então vai lá, se inscreva, seja nosso patrocinador, nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira e todo dia 30 você participa aqui do sorteio. Provavelmente sortearemos novamente uma Bíblia apologética com apócrifos do Instituto Cristão de Pesquisas. Também baixe o app do CACP. É só escrever lá, Centro Apologético Cristão de Pesquisas, baixe no seu celular e tenha um dos aplicativos mais poderosos no combate às seitas e heresias. Também, se não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o nosso livro. Vamos então aqui ouvir o doutor Nicodemos sobre essa questão. E veja, irmãos, que esse é um problema que eu fico um pouco chateado com os calvinistas, porque eles não abrem o jogo. Não tem problema crer como eles creem, é um direito deles. Eu nem entendo que isso impede a salvação deles. Mas eu fico triste porque eles não abrem o jogo com as pessoas. Porque se eles abrissem o jogo, muito menos pessoas iriam para essa teologia deformada. As pessoas iam perceber a deformidade dessa teologia e não iriam aceitá-la. Porque, inclusive, uma das coisas no Brasil que está jogando muita gente no colo dessa teologia não é nem a teologia, é os escândalos neopentecostais. Aí sobram as igrejas históricas, e parte delas, pelo menos 50%, são de linha calvinística. Mas se não fosse isso, se a pessoa dá de cara com o calvinismo, a pessoa não se converte. Ninguém se converte pelo calvinismo. Não tem jeito. Se a pessoa ouviu o evangelho do Calvino, aquele que ele falou que é horrível, a pessoa não se converte. Por isso que, por exemplo, Nicodemos e Hernandes Dias Lopes pregam o quê? Pregam o arminianismo. O que eles estão falando não é calvinismo. Na hora de escrever, eles são calvinistas. Mas na hora de pregar, principalmente nos púlpitos das demais igrejas, eles pregam o quê? O arminianismo. Então, geralmente, todo pastor calvinista pregando, ele é um arminiano. Aí na hora de ir na escola dominical e de ensinar a coisa, aí eles vão para o calvinismo. Vamos lá. Lutero colocou Tiago no fim da Bíblia e disse, é uma epístola de palha. E traduziu, quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, ele colocou Tiago na sua primeira edição do Novo Testamento em alemão, ele colocou Tiago lá no fim. Achou que
que talvez não fosse inspirado, porque Tiago pega muito. E lembra que Lutero estava vivendo a experiência de descobrir a salvação pela graça, não é? E aí ele lê Tiago capítulo 2, ele acha que Tiago não entendeu. Aí põe Tiago lá no fim da carta, no fim do Novo Testamento. Mas na sua segunda edição do Novo Testamento, em alemão, Lutero então já traz Tiago de volta para o cânon, porque ele entendeu exatamente qual era a ênfase de Tiago. Tiago não está ensinando que o homem é salvo por mérito, ele está ensinando que o homem é salvo pela fé. Só que a fé que salva, ela nunca vem sozinha. Ela é acompanhada de obras que evidenciam, que mostram. Por isso, aquela frase, a salvação não é pelas obras, mas também não é sem ela. O pessoal pensar que o evangelho se resume a isso, a você acreditar em alguma coisa, fazer alguns rituais, se fazer propósito, fazer promessa, cumprir isso ou aquilo, vir para a igreja, cantar no coral e pronto, está tudo bom diante de Deus. Não está, não. A fé verdadeira, a fé que salva, ela nunca vem sozinha. Ela vem acompanhada das evidências claras de que ela é a fé salvadora. Bom, você observou aí que o doutor Nicodemos disse 50% do fato. A explicação do texto que ele colocou aí está perfeito. Eu não entendo que esteja inadequado, é exatamente isso. Tanto que o irmão aqui que fez o comentário, ele entendeu exatamente isso. E Efésios 2, de 8 a 10, explicita isso. O salvo pela fé, olha o versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, é feito para as boas obras. Por quê? Porque ele está salvo, ele vai produzir obras, ele vai ter caráter, ele vai ter dignidade, isso tudo pela fé. O meu justo viverá pela fé. Isso está claro. Mas foi por isso que Lutero chamou Tiago e Hebreus de palha, de feno? Aonde está escrito lá em Tiago ou em Hebreus que o justo não vive pela fé? Ou que a salvação não é pela fé? Nenhum dos dois falam isso. E provavelmente dois, porque para mim, quem escreveu Hebreus foi Paulo. E nós temos Tiago, que foi o líder da igreja, meio-irmão de sangue de Cristo. Eu duvido muito que um deles estejam colocando ali salvação pelas obras. Não existe ali esse tipo de coisa. De jeito nenhum. Então o que o Nicodemos fez, ele explicou apenas o contexto da ligação que Paulo, por exemplo, e Tiago estão falando a mesma coisa. Um está dizendo, olha, a fé produz as obras. E o outro está falando, pelas obras eu vejo a tua fé. É só isso que está sendo dito ali. Isso para mim, a irmã e a pessoa que escreveu aqui tem 100% de razão. Não há dúvida sobre isso. É só ler o texto. Então seria isso que o Lutero está chamando de palha? E aí eu vou dizer para você que não. No livro dele, deixa eu ver se eu peguei aqui o PDF, chamado Nascido Escravo, tá aí. Eu tenho o livro aqui, eu não achei, de novo eu repito, não achei. Nós vamos encontrar várias afirmações, principalmente no capítulo 4 do livro dele, falando sobre livre-arbítrio. Ele cita aqui, né, vários argumentos contra o livre-arbítrio. E aí ele vai deixar claro que o homem não tem livre-arbítrio. Então, neste livro, Nascido Escravo, Lutero vai ensinar o quê? Que isso aí foi adaptado ao calvinismo. Isso foi Lutero que ensinou primeiro. O homem tem que ser redimido, regenerado primeiro, para depois ter fé, para depois ser salvo. Porque ele não tem livre-arbítrio. Ele não tem a possibilidade de vir livremente e beber da água da vida. Quer dizer, Apocalipse 22, 17 é uma mentira. Aquela palavra de Jesus ali é uma mentira para Lutero. Não pode ser verdadeiro. João 1,12, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Primeiro a pessoa recebe, e o ato é meu de receber a pessoa. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Jesus Cristo falou em N textos, vai, a tua fé, pronome possessivo, te salvou. A Bíblia deixa claro que antes, durante e depois da queda, antes da queda, durante a queda, depois da queda, o homem terá livre-arbítrio. Eu já fiz N vídeos aqui. Mas isso para Lutero era inconcebível. Já vou ler aqui algumas coisinhas sobre os pais da igreja, por exemplo, mostrando isso.
que Lutero veio a combater. Ele achava um absurdo essa ideia patrística antes de Agostinho, e até do próprio Agostinho jovem, defendendo o livre-arbítrio. Agostinho jovem escreveu que Deus não opera sua salvação em pedras. Ou seja, há uma interatividade na aplicatividade da salvação. Existe essa interatividade entre Deus e o homem. Outra coisa que Lutero entendeu como palha, e pelo livro dele você pode observar. Neste livro Nascido Escravo, ele vai deixar claro que o homem não perde a salvação. E Hebreus, principalmente Hebreus, no livro todo, mas principalmente no capítulo 6 e 10, está muito explícito ali que o salvo, que experimentou os dons celestiais, que experimentou o Espírito Santo, que experimentou a regeneração, ele pode apostatar da fé e perder a salvação. Então isso para Lutero, né? Agora, alguém vai dizer, pastor, mas por que Lutero era tão radical, tão intransigente com isso? Veja aqui, vou tentar explicar, vou tentar entrar um pouco na mente de Lutero para entender a lógica dele, para você ver que não é que ele fazia isso só por uma questão de maldade. É que, olha o pensamento. A primeira tese dele, o primeiro livro dele é As 95 Teses combatendo a venda de indulgências. Esse livro, As 95 Teses, não é um livro protestante, não é um documento protestante. É um documento católico feito para a Igreja Católica. Ainda baixei um vídeo muito bom aqui de um teólogo católico, né, ele dizendo assim, Lutero não inventou a roda. Nada do que Lutero falou estava fora da doutrina católica. Tudo que ele falou estava lá. Porque era um teólogo católico usando o catolicismo para combater o catolicismo que tinha entrado por um outro viés. Essa é a cosmovisão do acontecido. Então o que ele fez? O John Tetzel estava vendendo salvação. Você pagava para ir para o céu. Você pagava pelo perdão dos seus pecados. Você pagava até pelo pecado que você ia cometer. Então você ia adulterar, o fazendeiro ia adulterar com a mulher do outro fazendeiro vizinho, ele ia lá, pagava para o padre o pecado dele antes dele adulterar. Depois ele podia adulterar sossegado, já pagou pelo perdão daquele pecado. Olha a ideia medieval dessa questão. Sem contar que havia falta de isonomia, porque quem é que pode, então, ser perdoado? Quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro vai para o inferno. Então é isso que Lutero estava combatendo. Aí quando ele vai combater isso, ele estava certo neste aspecto, o que ele faz? Ele vai buscar o pai da Igreja Católica. Quem é o pai da Santa Igreja Católica Apostólica Romana? Santo Agostinho. Todos os dogmas da Igreja Católica estão em Santo Agostinho. Eu acho muito engraçado isso, porque alguns teólogos reformados dizem que o pai do calvinismo é Santo Agostinho. E porque Calvino cita mais de 400 vezes, Calvino cita na Instituta Santo Agostinho. Por isso que você não vai ver um teólogo calvinista em Santo Agostinho, criticando Santo Agostinho. Por quê? Porque Agostinho é a menina dos olhos do calvinismo. Você furar o Agostinho, você furou os olhos do calvinismo. Tá entendendo? Então, tanto Lutero quanto João Calvino eram agostinianos. Lutero era um monge agostiniano. E qual era a ideia? Lá em Agostinho estava a dupla predestinação. Embora Lutero não vai aceitar a dupla predestinação, ele vai aceitar só a predestinação para a salvação, porque ele lembrou de Orange, em 529, tinha sido anatematizado ou amaldiçoado a dupla predestinação. Então ele vai aonde? Ele vai pegar a predestinação para a salvação. Então, seguinte, não adianta pagar pelo perdão ou pagar para ser salvo, porque o salvo já nasceu eleito e o perdido já nasceu perdido, já nasceu réprobo, não tem o que fazer. Essa era a ideia. Tá vendendo, Tetzel, por que você está vendendo a salvação para essas pessoas? Quem já está salvo, e quem está perdido já está perdido. Para com isso, você não tem validade essa venda sua. Você está vendendo uma coisa que não é um remédio verdadeiro. Isso aí é um placebo, não funciona. A verdade é que quem é salvo já está salvo. E quem é perdido já está perdido. Então ele usa a dupla predestinação de Santo Agostinho para combater a venda de indulgências por John Tetzel. Vocês estão entendendo?
Percebam o que ele está fazendo? Ele está usando o pai do catolicismo contra o catolicismo romano, que é o Agostinho. Por isso ele é tão citado. Agora, além da Bíblia, nós vamos encontrar na antropologia, antes de Santo Agostinho, ou do Agostinho jovem para trás, nós vamos encontrar o quê? Que o homem tem livre-arbítrio. Aí eu recomendo este livro aqui, Dicionário de Crenças dos Cristãos Primitivos, David Bercott. E aqui vai dizer na página 346, citando Tertuliano, o seguinte: livre-arbítrio, portanto, foi conferido ao homem, em ambas as tendências, tanto para o bem quanto para o mal. Essa é a visão patrística. A fim de que, como mestre de si mesmos, ou mestre de si mesmo, pudesse encontrar constantemente o bem pela observância espontânea deste, e o mal por sua evasão espontânea. Mas a recompensa para o bem ou o mal não poderia ser dada ao homem que foi encontrado bom ou mal por necessidade, e não por escolha. Aqui Tertuliano está combatendo a gnose maniqueísta, que dizia que quem faz o mal faz porque está predestinado ao mal, e quem faz o bem faz porque não tem escolha, porque está predestinado a fazer o bem. E ele está aqui dizendo que não é verdade. O homem é nascido e dotado de livre-arbítrio. Isso tão é verdadeiro que quando o Agostinho, que ficou 10 anos no maniqueísmo gnóstico, e ele sai de lá, o primeiro livro que ele escreve é o livre-arbítrio, combatendo justamente essa visão gnóstica e falando exatamente o que está aqui. Por isso que ele fala que Deus não opera sua salvação em pedras. Vocês estão entendendo? Então, assim, eu não vou nem citar mais, porque tem um monte aqui. Então, o que Lutero chamava de palha em Hebreus e Tiago? O ato do homem poder ter fé. Olha um texto que deixava Lutero revoltado. Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus, e ele chegará para vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então está falando que o pecador aqui tinha que se chegar a Deus. É aquela ideia de que Deus prepara uma mesa, Salmo 23, e você tem que se chegar àquela mesa e se alimentar das provisões espirituais que Deus te deu. É simples isso. Não tem dúvida na Bíblia quanto a isso. E Hebreus 6 e 10 vai falar, por exemplo, explicitamente, embora toda a carta fala disso, que a salvação deve ser mantida. Lá em Hebreus está escrito o quê? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Quer dizer, santificação, os 4 passos da salvação, né? Você é regenerado e justificado quando você se converte. Primeiro você aceita. Quem crer será salvo. Então primeiro você crê, depois você é regenerado e justificado. Aí você está no processo de santificação e por fim a glorificação. Então hoje nós estamos aqui, na santificação. E Hebreus vai dizer o quê? Que aqui na santificação você pode perder a sua salvação. Se você não trabalhar no processo de santificação, que você já recebeu a salvação pela graça, lá você não pode fazer nada, quem fez foi Cristo. Mas se você, nesse processo aqui de santificação, parar, você é apostata e perde a salvação. Isso para Lutero era inconcebível. Para os calvinistas é inconcebível. Porque eles inventaram que você crer e você exercer a sua fé é obras. Então você tem que ser o bonequinho do Muppet mesmo, porque senão você não pode, a fé natural não pode trazer a salvação. E pode. A Bíblia diz que pode. A fé humana é que traz a salvação. Você não se salva, porque você é como um toxicômano, você não tem força para sair das drogas, mas você tem que querer sair daquele processo de vício. Aí se você pedir ajuda, Deus vai te ajudar, o Espírito Santo vai operar, ele vai quebrar os grilhões e vai te colocar em liberdade. É isso que está na Bíblia, gente. E a Igreja Católica não estava ensinando isso na época de Lutero. Ela estava ensinando que você podia pagar. Então quem tinha dinheiro, quem tinha poder, comprava a salvação, comprava a santificação. E não é isso que a Bíblia ensina. E Lutero pega uma dose muito forte para combater essa heresia e vai para o outro lado. E vai para outra heresia, que é da dupla predestinação, anatematizada pela própria igreja. Vocês estão entendendo? Então é isso que ele chama de palha e feno. E veja que o Nicodemos sabe do que eu estou falando. Isso que eu estou falando, o Nicodemos sabe direitinho. E por que ele não fala isso? Porque ele estaria falando da sua própria doutrina. Ele não pode falar da sua própria heresia. Então ele fica quieto.
Porque é isso que o calvinismo ensina. Ou seja, uma gnose um pouco amplificada ou modificada, mas é a gnose que o Tertuliano, que o Irineu, que o Orígenes combateram. É o calvinismo hoje. Vocês estão entendendo? E foi isso que Lutero e Calvino acabou trazendo e infiltrando na igreja, embora isso não é teologia reformada. A teologia reformada tem os menonitas, tem os batistas, tem os anglicanos, tem os luteranos. Então, porque esqueci o nome do Melanchthon. O Melanchthon vai tomar um outro rumo, ele vai tomar um rumo mais arminiano, e aqui anacronicamente falando, da teologia luterana. Então, estão entendendo a questão? É bem complexa, eu estou sendo bem simplista aqui, mas o que é e por que ele chamou de palha? Por isso. Porque livre-arbítrio para Lutero é palha. Você ter fé em Deus é palha. Você crer antes de se converter é palha. Então é isso que ele está criticando Hebreus e Tiago. E é isso que o Nicodemos não falou porque não quis falar. Mas se você ler o livro Nascido Escravo do Lutero, você vai entender. Inclusive, recomendo que você leia o livro Livre-Arbítrio do Erasmo de Roterdã. Uma excelente explicação. Inclusive, Erasmo de Roterdã, já tem que falar, né? Porque senão os petistas teológicos, né, que são os calvinistas, vão vir aqui, né, com negacionismo. Erasmo não era nem católico nem protestante, ele não gostava de rótulo. Ele não gostava de rótulo. Erasmo foi um livre pensador. E ele escreveu uma obra incrível chamada O Livre-Arbítrio. Tá bom, gente? Eu estou aqui só te mostrando os fatos. Nós queremos apenas que você saiba a verdade. Porque se você souber todos os fatos, você não vai ficar em xeque-mate. Você vai jogar o jogo no tabuleiro com a verdade, porque a verdade vencerá, a verdade prevalecerá. Mas quando eu varro a minha sujeirinha para debaixo do tapete, tem que abrir o jogo com as pessoas. Tem que mostrar os fatos, botar tudo no tabuleiro. Porque falar meia verdade não adianta. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.